Fala, torcedor vascaíno, eu tava pensando aqui, caso o Diniz não venha para o Vasco, você, torcedor vascaíno, aprova que o diretor técnico do Vasco, Felipe, seja efetivado para ser o treinador do Vasco para o restante da temporada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E o volante JP, que foi emprestado do Vasco ao Avaí, e que tem uma opção de compra no contrato do jogador, de 50%, e o valor é muito baixo, tá? Você vai saber nesse vídeo o valor, inclusive. E o Avaí, obviamente, o jogador vem se destacando na Série B, o Avaí pretende comprar o jogador, tá? Enfim, infelizmente vamos perder um jogador aí por preço que ele não vale, definitivamente. E de todas as contratações da diretoria do Vasco, era Pedrinho e Marcelo Santana, de 2024 e 2025, finalmente eles acertaram em uma, pelo menos, né? Que foi a contratação do português Nuno Moreira. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João. Você tá no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo você vai ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou agradecer vocês aí pelos 4.000 inscritos aqui no nosso canal, tá, pessoal? Obrigado pela moral. Quem não é inscrito, se inscreve aí, seja muito bem-vindo. Tem vídeo todos os dias, 7 horas da manhã e também live às 14 horas, beleza? Bom, deixa o seu like também, que é muito importante. Tem muita gente aí esquecendo de clicar no botão do like, então deixa o like aqui, importantíssimo. Agora, sem enrolação, vamos para as informações. Felipe mantido, Diniz é o preferido e técnico português correm por fora. O jornalista Luiz Amadeu apurou que o principal alvo e desejo da diretoria do Vasco continua sendo o técnico Fernando Diniz. E tudo isso a gente já sabe, né? Que está em discussões sobre detalhes contratuais, mas ainda não fechou nenhum acordo com o clube. Vale ressaltar que as exigências salariais de Diniz ainda são um ponto de discordância na negociação. Além de Diniz, outras opções estão sendo consideradas, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em Portugal. Todos os técnicos contratados, estão atualmente sem clube, o que facilitaria uma estreia rápida assim que o contrato for finalizado e assinado, né? Então, o treinador está sem contrato, por exemplo, Fernando Diniz, está sem clube. Caso ele venha para o Vasco, assinou o contrato, já vai ali ser integrado ao elenco, já vai ser o treinador do Vasco nos próximos treinos e etc, né? Então, querendo ou não, um ponto positivo é esse. O NTV confirmou que o técnico interino Felipe permanecerá no comando do Vasco, pelo menos até o jogo contra o Palmeiras. E a pergunta que fica é essa, né? Você, torcedor vascaíno, acha que o Felipe, ele merece ou ele tem que ser efetivado ali para ser o treinador do Vasco para o resto da temporada? Até porque no passado o Felipe ganhou 2 jogos. Entre 3, contra o Rafael Paiva foi demitido, o Felipe assumiu. Ganhou 2 jogos contra o Atlético Mineiro, 2-0, e contra o Cuiabá na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E empatou o jogo contra o Atlético Goianiense em São Januário também. Enfim, muita gente gostou dos resultados. E muita gente na época pediu que o Felipe seja efetivado, que o Felipe fosse o treinador do Vasco e tudo mais. Qual é a opinião de você, torcedor vascaíno? Eu tenho a minha opinião, tá? E eu vou mostrar os dados do Felipe como treinador, tá? O Felipe hoje ele é diretor técnico do Vasco. O que é o diretor técnico, João? O diretor técnico ele participa dos treinamentos, ele dá sugestões ao treinador, ele ajuda o treinador e etc. Por exemplo, Vasco contratando o Fernando Diniz. O Felipe vai estar lá ajudando o Diniz, mostrando a característica de qualquer jogador, esse jogador faz tal aquilo, enfim, ajudando o treinador. Beleza? E aí, como eu falei pra você, muita gente acha que o Felipe, ele pode ser o treinador do Vasco. Vamos lá, os números do Felipe como treinador não são bons, tá? O Felipe começou como treinador no Bangu, ficou 338 dias, né? Fez 27 jogos no comando, 7 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Números desastrosos, né? Por mais que o time do Bangu é ruim, mas jogou o Campeonato Carioca, tem times piores. O Confiança, depois ele foi, aí ficou 62 dias, 2 meses e 2 dias. 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então, números não bons também. Depois foi pro Bangu novamente, voltou pro Bangu, ficou 479 dias no Bangu. 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Números horríveis também novamente, né, do Felipe como treinador. E aí depois ele foi pro Volta Redonda, que dos times do Rio, de pequeno, né, considerado pequeno, é o que tá melhor posicionado, tá na Série B hoje no Campeonato Brasileiro. E o Felipe assumiu ali o Volta Redonda ali em 2023-24, né, a final de 2023, no mês de outubro. Ele ficou
no Volta Redonda até o Campeonato Carioca. E praticamente o mesmo elenco de 2024, do ano passado do Volta Redonda, do Felipe, era o mesmo que o treinador que chegou lá no Volta Redonda conseguiu subir. Só que o Felipe no Volta Redonda teve 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Que não são números bons, né? Então, cara, complicado. E aí, como treinador interino do Vasco, ele fez aí 3 partidas ano passado, 2 vitórias, que foi sobre o Atlético Mineiro e sobre o Cuiabá, e depois empatou com o Atlético Goianiense. E aí, né, na quinta-feira agora, ele ali empatou com o Operário fora de casa pela Copa do Brasil. Então, cara, o Felipe como treinador não tem números bons, tá? E eu, particularmente, não colocaria o Felipe, ainda mais depois daquela coletiva que ele deu pós o jogo ali contra o Operário. Uma coletiva, pra mim, de um cara que tava super arrogante, era um cara que, cara, com todo respeito, mas desrespeitou, na minha opinião, um ativo do Vasco, né, diminuiu um ativo do Vasco, que é o Capasso, que pode ser envolvido em alguma negociação, pode ser vendido, pode ser emprestado, seja o que for. E o Felipe, da maneira que ele falou na coletiva após o jogo contra o Operário, depois daquilo ali, cara, se ele não fosse amigo do presidente Pedrinho, ele já estaria na rua hoje, né? Na maneira que a gente fala. Já teria sido demitido, na minha opinião. Enfim, mas ele continua no cargo aí do Vasco da Gama, ok? E aí tá aqui. Outro assunto também interessante que é sobre o JP, tá? O meio-campo, o volante, seja o que for, de 20 anos, do Vasco, que pertence ao Vasco ainda. Só que o problema é o seguinte, ele vem se destacando no empréstimo ali ao Avaí, na Série B, né? E o Avaí tem uma opção de compra fixada em 1 milhão de euros, tá? Que é cerca de 6,3 milhões de reais. Que é 50% de direitos econômicos do jogador. O clube catarinense, nos bastidores, já indicou que, ao término do período, ao término ali do empréstimo do jogador, deseja exercê-lo. Vai comprar o JP, vai comprar os 50%. Né? Então, é um valor de 6 milhões de reais, valor muito baixo. O JP, ele tem qualidade, é um jogador que é bastante técnico, mas que no Vasco ele jogou bem alguns jogos, depois ele sumiu. Ele não foi relacionado mais nas outras partidas. O motivo? Não sei. A gente não sabe até agora. Ele teve uma lesão, né, no Vasco, e aí voltou da lesão, depois da lesão nunca mais foi relacionado. Vai entender, né, cara, as loucuras que acontecem dentro do Vasco da Gama. Vai entender. Enfim, e aí o Avaí vai comprar os 50% ali que tem, e aí mais uma crítica para mim, na minha opinião, na diretoria do Vasco. Porque você emprestar o jogador que tem um potencial ao Avaí e colocar uma opção de compra de 50% por 6 milhões de reais, pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Já no Bastada, o Eric Marcos, que a gente postou vídeo hoje às 7 horas da manhã, a gente falou sobre esse assunto. O Eric Marcos foi vendido ali por 7 milhões também, 80% no caso do Eric Marcos. Aí agora o JP também, agora 50% por 6 milhões. Inacreditável, cara. Inacreditável. E tá aqui, ó. Caso até o fim do empréstimo o Vasco receba uma proposta de venda de outro clube e decida negociar, o Avaí tem direito a 10% de taxa de vitrine. Informação dada aí, pessoal, pelo Vene Casagrande, tá? Informação interessante pra gente saber aí em relação ao volante JP, meio campo, seja o que for. Cara, triste, né, cara? Triste e, cara, a coisa que não entra na minha cabeça é essa. O fato do JP ali, ele ser vendido, 50% do jogador vale 6 milhões de reais. Eu penso de banana, pô. Melhor não vender. Melhor dar de graça. Por 6 milhões de reais é melhor dar de graça. Complicado, tá? Complicado de verdade mesmo, tá, pessoal? Bom, e aí falando sobre o assunto de destaque, né? A diretoria do Vasco, ela vem sendo bastante criticada pelas contratações que fez no meio de 2024, contratou Jean David, contratou Maxime Domingues e outros jogadores que não deram certo. Início de 2025, agora, nessa janela que teve, o Vasco contratou um atacante que deu muito certo, que é o Nuno Moreira, que vem dando muito certo, né? Finalmente a diretoria acertou na contratação do atacante. Nuno Moreira é o segundo jogador com mais gols e atleta com mais assistências do elenco. Nuno Moreira é considerada a melhor contratação da última janela de transferência. Certamente, tá? Indiscutivelmente. É claro que ele pode cair de rendimento? Pode. Pode talvez ele, o Garré ou o Lloyd jogar muito bem? Pode. E seria muito bom. Porque é bom pro Vasco, querendo ou não. Mas o problema é esse, né? O problema é que acertou em uma contratação só.
Cara, por enquanto, até o momento, é o que a gente fala, né? A diretoria do Vasco, início do ano, agora, essa última janela, acertou na contratação do Nuno. Isso é indiscutível ali entre os torcedores do Vasco, né? Entre o torcedor vascaíno. Vamos esperar, cara. Vamos ver se vai dar certo realmente. Mas por enquanto tá dando muito certo. E o torcedor do Vasco tá criando um carinho em relação ao Nuno, né? E tá aqui, ó. E os números do português realmente impressionam dentro do que o Vasco vem apresentando. Nuno vem ajudando a manter o ataque do elenco funcional. 12 jogos, 11 como titular, 3 gols, tá? Ele é o segundo artilheiro do time, se eu não me engano. 2 assistências, ele é o primeiro do time. 5 participações em gols. 13 finalizações, 8 no gol. 16 passes decisivos. 13 dribles certos. 17 faltas sofridas, 44 bolas recuperadas, 17 desarmes e a nota dele na SofaScore 7.18, perdão. É um jogador que realmente, né, vem se destacando e que tá mostrando que realmente a diretoria do Vasco acertou na contratação do Nuno. E a gente, na época que o Nuno foi contratado, a gente falou, cara, o Nuno tende a jogar muito bem, o Nuno é um bom jogador. Se vai dar certo ou não é outros 500, é outro debate, mas que ele é um bom jogador. E tá mostrando ser realmente um bom jogador, uma boa contratação do Vasco. Graças a Deus, pelo menos a diretoria acertou na contratação do Moreira, né? Iria contratar o Bruma não deu certo, foi pro Benfica, e aí decidiu contratar o Nuno. E tá dando muito certo no Vasco da Gama. Bom, interessante falar sobre esse assunto também em relação ao Nuno Moreira. Agora, um outro assunto que é fora ali do assunto de futebol é o basquete do Vasco, tá, gente? A gente tem que parabenizar, né, os jogadores, o técnico ali, né, do Vasco da Gama. Por quê? Porque o Vasco se classificou para as quartas de finais da NBB, tá? Que é uma liga ali que é muito difícil, é a liga número 1 do Brasil, né, que é a NBB. E o Vasco ali, cara, segundo ano na NBB e já tá ali nas quartas de final. Né, acabou vencendo ontem, mas, se eu não me engano, foi 86-83, 88-83, algo do tipo. Venceu o São José fora de casa e garantiu aí a vaga aqui, ó. Com força e uma entrega de encher os olhos, o gigante da colina do basquete venceu o São José e garantiu a vaga nas quartas de final da NBB Caixa, 24 e 25. E tá ali os jogadores, né? Todo mundo. Então, parabéns aos jogadores do Vasco do basquete. Beleza, gente? Obrigado pela moral de todo mundo no canal. Muito obrigado novamente aos 4 mil inscritos. Pô, fico feliz pra caramba. Nunca que eu imaginei, eu imaginava estar com 4 mil inscritos no nosso canal crescendo cada vez mais. Pegando 100 pessoas assistindo a gente, 70, 80. Pô, obrigado de verdade, tá? Essa moral de vocês me deixa muito feliz e mais motivado cada vez mais de postar conteúdo pra vocês. Tanto que vocês estão vendo aí que eu tô postando conteúdo direto, né? Vídeo 7 horas da manhã, live, vídeo de tarde, enfim. Postando conteúdo o tempo inteiro pra vocês. Beleza? Amanhã tem vídeo 7 horas da manhã da provável escalação. Também vai ter a nossa live pré-jogo. E aí também vai ter nossa live pós-jogo. Beleza? Então amanhã tem conteúdo aí de sobra pra vocês. Beleza? Saudações vascaínos, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus, pessoal.